Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Engenheiro Fernando Eletricista. Nesse vídeo vamos falar sobre o GXWorks 3. O objetivo deste vídeo é fazer o resumo de um conhecimento de nível básico a respeito de programação no software GXWorks 3 da Mitsubishi e fazer este resumo de uma forma interativa, realizando um projeto, fazendo a integração do GXWorks 3 com o Factory.io, e aí assim estar utilizando as principais funções, as funções básicas, para você ter uma noção de como realizar o passo a passo para uma programação aí de nível básico. Então iremos realizar este projeto e aí através dele, para ficar de uma forma interativa, não falar como que se faz aqui o liga, como faz o desliga, como que se realiza a contagem, né? Então, para não ficar fazendo um passo a passo, dentro desse projeto vai ter todas as funções básicas, que é utilizar aqui os booleanos, né? E as entradas, as saídas, os bits de memórias. Trabalharemos com inteiros também, com os sinais de multiplicações. O que iremos fazer? Então iremos montar no Factory.io um painel, e nesse painel conterá esses seguintes dispositivos que aqui estão contidos, sendo aqui os botões, 4 botões, sendo um de liga, desliga, e aqui são lâmpadas, perdão, 4 booleanos, né? Então aqui são 2 botões, um referente a liga e desliga, uma lâmpada de ligado e uma lâmpada informando que está desligado. Esses em amarelo são os display. Esse display será referente ao tempo. Esse tempo a gente vai configurar aqui em um botão de up e um botão de down. E aí selecionamos um tempo aqui, se é 10 segundos. Vamos subindo aqui para 11, para 12. E aí carregamos aqui o load. Esse tempo de 12 é carregado. Após apertarmos o start, a contagem aqui, a gente irá visualizar a contagem, né? O time, né? Desse temporizador. E aí vamos visualizar a contagem atual dele. Podemos pausar, né? Depois iremos utilizar o temporizador retentivo. E podemos parar aqui para zerar a contagem. Então vamos estar fazendo também aqui uma calculadora. Então utilizaremos um display. E aqui as teclas, né? Cada tecla é referente a um número. E as operações matemáticas, as 4 operações. O botão de clear. E o botão de ligar e desligar a calculadora. O botão de igual. E um botão aqui de limpar quando você erra algum número. Então fazendo, né, esse exercício, então você poderá ver várias funções básicas aí que existem dentro do GXWorks 3. Poderá utilizar aqui as funções utilizando os bits booleanos, utilizar as funções aqui inteiros, né, utilizando os displays, utilizará funções aí de movimentação de valores, instrução de move e as instruções de operações matemáticas, tá? Então vai dar para aprender bastante a respeito
de GXWorks 3 realizando este exercício. Eu achei interessante utilizar o Factor.io, porque a gente vai realizar aí a comunicação. E aí, após realizada a comunicação, você pode adicionar os dispositivos, adicionar um display, um painel de comando elétrico. Ao invés de tal, utilizamos o MyIHM, que aí teríamos que estar entrando aí na programação também da IHM. Deixaremos aí para a próxima aula. O objetivo dessa aula é apresentar o GXWorks 3 e após vocês aí estar dando os primeiros passos, já pegando a experiência com a programação do software e a familiaridade com as suas instruções básicas, daí então poderemos estar partindo aí para IHMs. Então inicialmente aí vamos abrir o GXWorks 3 e abrir o Factor.io. E aí, sempre bom, faz uma configuração básica, né? Configura um botão aí e uma bobina, verifica a comunicação. Depois, então, realiza a sua lógica de programação, né? Já ciente que toda a sua comunicação está funcionando para não poder haver dúvida se é erro de comunicação, de programação. E aí, a cada network, a cada instrução que você vai realizando, você vai compilando o programa e verificando se não deu erro, para não se perder depois em qual local houve erro no seu programa. E aí, antes de partirmos então para o software, vamos fazer uma verificação de uma apostila de treinamento. Verificar no resumo aqui a apostila da Mitsubishi. Então o GXWorks 3 ele é para a programação do PLC FX5, linha IQF IR, linha IQR. Então ele tem uma interface bem interativa, que ao iniciarmos o projeto a gente vamos adicionar um módulo, então visualizaremos de forma gráfica a nossa CPU, então iremos aqui procurar o tipo de módulo, se ele é digital, se ele é analógico, de comunicação. Após isso é só clicar, segurar e arrastar. Então você dá um duplo clique e verifica as propriedades dos módulos, os parâmetros do módulo. O GXWorks 2 ele já é incluído se você baixar o GXWorks 3. Ao selecionar a CPU, se você selecionar uma CPU que é programada com 2, ele fechará o 3, automaticamente irá abrir o 2. Então aqui as formas de fazer compilação e download para o programa aqui, a linguagem da Mitsubishi é dessa forma. O convert, você faz apenas a aba que você está trabalhando atualmente. Então se você estiver trabalhando numa OB1 e clicar em convert, será compilado apenas a parte que está aberta. O rebuild A você compila e verifica o programa, tanto software quanto hardware. Aqui é a forma como você faz a conexão com o PLC. Quando você está fazendo a conexão direta, não é necessário alterar o endereço de IP da sua placa para o mesmo range do PLC, porque você está trabalhando direto. Ele não exige esse mesmo range. Agora, quando você está trabalhando com hub e em outras redes, outros equipamentos ligados na rede, é exigido, né? Você está aí trabalhando dentro do mesmo IP
do PLC do equipamento que você irá conectar. Então também não é obrigado você a saber o endereço do equipamento que você vai conectar. Você pode aqui conectar, fazer uma busca, né, pelo equipamento. Ele já te dá os equipamentos que estão em rede. Se for o PLC IQR, ele trabalha com a Ethernet Board e a serial USB como a porta de comunicação, como a sua interface. O IQF ele vai trabalhar com a Ethernet Board e a serial conectável via parafuso. Então aqui do lado do PLC, tá? Quando você for estabelecer a comunicação, então você vai selecionar aqui qual que é o tipo da interface que você vai estar utilizando. Então dependendo do seu PLC, tá? Ou da sua conexão, você seleciona aqui. A mais recomendável aí é a Ethernet. Você pode selecionar aqui Ethernet Board. Tanto o IQF como o IQR trabalha com essa porta de comunicação. E se for a USB, é apenas no IQF, no IQR, perdão. O IQR vai trabalhar com USB e o IQF ele trabalha com serial. Você precisa realizar aí a conexão dos cabos via parafuso aí. Então aqui é o lado do PLC. Então aqui no lado, no outro lado, né? O que você vai ter ou se é PLC ou se é IHM, tá? Nosso caso agora é PLC. Quando formos programar a IHM, selecionaremos aqui essa outra interface. E aí seleciona aqui o IP, o hostname. Então você vai selecionar aqui qual que é a sua interface, se é o PLC ou IHM, dando um duplo clique. Então você vai dar um duplo clique e aí entrará aqui nessa outra tela do PLC Side Detailed Series of PLC Module. Então aqui vai perguntar se você está fazendo a conexão na porta direta da internet ou a conexão via hub. Eu havia falado, se for conexão via hub, você tem que saber o endereço aqui exato do PLC que você vai estar conectando. E se for conexão direta, é só vir aqui, ele já está liberado o OK. Porque como é direto, dependente do endereço, ele vai conectar. Ele sabe que tem um endereço lá e a conexão direta é com esse endereço que você quer conectar, ele não precisa buscar. Então aqui mesmo se for aqui conexão via hub, o endereço seu da sua porta de comunicação precisa estar aqui na mesma faixa. Então você precisa estar configurado para 192.168.3 e o final aqui é até de 0 a 255 e um dos endereços que não esteja sendo utilizado aqui na sua rede. Então você vai ter que ir lá no seu protocolo de rede, no seu conexão IPv4 e aí alterar aí a porta, o endereço IP da porta de comunicação do seu notebook. Então eu posso selecionar o seu tipo de conexão, se ele é Ethernet Port Direct, pela porta direta na internet, apenas o seu PC e o CLP da Mitsubishi, ou se é conexão via hub, né, via roteador, em uma rede com
demais equipamentos. Então você precisa saber o endereço do equipamento que você quer se conectar em questão. Então posso selecionar aqui o Ethernet Port Direct Connection, que está selecionado conexão direta. Você faz a sua connection test. Realizando essa connection test, ele vai dar se você teve êxito na sua conexão ou não. Se acaso passar o tempo aqui de timeout, que é o tempo máximo que ele dá para tentar conectar, e se não conseguir, não obter resposta dentro desse tempo, é gerado uma falha. Então é essa conexão, tá? É bem simples, mas é uma das partes aqui mais importantes do manual, porque sem ela você, mesmo sabendo programar, não conseguirá realizar a programação, porque não conseguiu se comunicar com o PLC. Então essa parte é muito importante. Então é bom você ver no manual aí, estudar bem e ver aqui nesse manual, ó, está já sendo setado o endereço IP do PLC. Então, se não souber e estiver em rede, você vai fazer uma busca e dentro dessa rede, desses equipamentos que é listado, você selecionará então qual que você quer conectar. A listagem é realizada mesmo você estando com qualquer endereço de IP, mas após isso, se você não alterar o seu endereço de IP para a mesma faixa de endereço do equipamento que você quer se conectar, e aí irá dar erro, né? Irá exceder o tempo de timeout e aí dá erro. Então você precisará estar com o endereço dentro da mesma faixa, devido a estar trabalhando aí tipo de conexão não ser Ethernet Direct Port e ser a connection via hub. Após dar um connection test, ele vai dar essa mensagem aqui de successfully connected, se deu tudo certo na sua conexão. Então após isso você poderá continuar e escrever o programa, né? Após ter realizado com sucesso a comunicação. No nosso caso, a comunicação será com o simulador, mas a forma, o procedimento é o mesmo do que com o PLC físico real. Então esses aqui são os modos de programação. A Mitsubishi ela não trabalha com download e upload, ela trabalha aqui com write e com read. Então o write é como se fosse o download, né? Você escreve aqui, ó, ela tem o desenho do seu software, né? Do seu desktop para o PLC. E se você for read o upload, você vai estar lendo do PLC para o seu desktop. Então ela tem outro modo aqui de fazer verificação, que é verificar se está tudo certo. Modo de deletar, também tem um outro caminho, tá? Para deletar. Vou estar mostrando para vocês. Então esses são os modos. Após você selecionar aqui o modo de escrever, você vem aqui, você vai escrever o que? Então você seleciona Parameter mais Program. E aqui você seleciona o que será carregado para o PLC. Então é bom você selecionar tudo aqui, você carrega tudo para
o PLC. Após estar selecionado, aí você dá um execute. Ao lado aqui é mostrado as informações sobre o tamanho aqui do seu programa. Então, para habilitar o simulador, gente, abriremos, né, o nosso programa, selecionamos o nosso CPU com a nossa linguagem de programação. E na nossa CPU adicionaremos os módulos, né, de entrada e de saída. E aí você faz a compilação do programa, que é o rebuild all ou o convert. Após isso, você vem em Simulation e Start Simulation. Tá? Não confundir aqui com System Simulation. É Start Simulation. E ele abrirá então o simulador. Então, para poder digitar o ladder dele, existem 4 modos. Tem módulo que é só de visualização, aí dependendo você não conseguirá editar. Apenas quando você estiver com o programa aberto, no ocorrer de alterar, né, sem querer o programa, você deixa ele apenas no modo de leitura, ele fica só em leitura, ou se o programa estiver com proteção, então dependendo o nível de acesso do usuário, ele só terá acesso como o modo de leitura. Tem o modo de escrita. Aqui o cursor, né? Pelo cursor você já vê também em cima na abinha como o modo está selecionado. E aqui ele fica em azul escuro, aqui ele fica transparente. Então tem o modo de monitoramento. E o modo de escrita online. Então são esses aí os 4 modos. O modo de escrita, o modo somente de leitura, modo de monitoramento e modo de escrita online. No modo de escrita online, após você escrever online, você substitui o programa online. Então no próximo scan ele já passa a rodar com o novo programa que você alterou. Então esse aqui é o monitor write modo, que é modo de escrever online, né? E aí você clica aqui no checkzinho e dá um OK. Você passa então a estar monitorando e também a estar fazendo alteração online. Então sempre. Então essas são as formas aqui de compilação. O convert, apenas a aba que está trabalhando. O rebuild all, você compila tudo. E o online program change é alteração online. Que essa é a tabela de dispositivos, que são aqui as letras maiúsculas como os símbolos usadas como sendo os símbolos iniciais, né, de cada função. Então a Mitsubishi chama os dispositivos aqui de X, sendo os de entradas digitais. Então nós iremos trabalhar com essa tabela. Os mais comuns aqui e mais utilizados são os da programação básica, que são aqui as entradas digitais, que são chamadas como X pela Mitsubishi. Então é X0. Aqui depende do PLC, ó, a forma que será endereçado. Então no FX5 ela será endereçada de forma octal, X0 a X7, X10 a X17.
Então aqui, por exemplo, se estiver utilizando o CLP R, ele vai aqui do X0 ao XF, então são 16 entradas. Após aqui a 10ª entrada, que é X9, então ele passa a ser a 11ª é XA, a 12ª XB, XC, XD, até XF aqui, sendo a variável de número bit 16. Então, da mesma forma que a saída, no FX5 ela é de forma octal. M são os bits de memória interna, então a gente vai utilizar eles, é o M0, M1, M2, ó, é o endereço em decimal, e ele pode ser utilizado, tá, como variável global, né? Valores como IHM ou supervisórios, variáveis do tipo bit para construções de lógicas auxiliares. Esses D aqui, que são registradores de 16 bits, iremos utilizá-los para armazenar dados de variáveis de 16 bits. Dentro desses registradores, você pode armazenar variáveis de 16 bits de diversos formatos. Então, pode ser variáveis com sinal ou sem sinal, que era apenas uma área para armazenar o dado. O tipo de dado que será armazenado dependerá do seu programa. Então, alguns bits SM são os bits, as flags, né, especiais. Então, aqui temos, podemos utilizar aqui as tags de clock, que é o SM412. Então, tem aqui o SM402, que é apenas no primeiro scan, né, o first scan bit. Então agora aqui vamos falar sobre os labels, né? Falamos já sobre os devices, que são os devices, no caso o X, o Y, então dispositivo de entrada, dispositivo de saída, algum dispositivo que é relacionado a algum hardware, algum componente eletrônico, digital, físico, no PLC da Mitsubishi, assim que ela chama. Então aqui os labels é como se fossem os tags, como se fosse o que o usuário vai construir, né? Então você vai criar lá um local para armazenamento no formato que você deseja e você irá designar para esse local um nome. Então esse é o tag. Isso é a forma que a Mitsubishi chama, né? Então são devices e são labels. Então esses labels eles podem ser global ou local, né? Então em outros programas, outros softwares, a gente conhece esses labels como sendo as tags, né? Então as tags globais ou as tags locais. Então na Mitsubishi é chamado como label e os dispositivos são chamados como device. Então essas labels elas designarão ao nome uma área de um tipo de formato de dados. Então esses são os formatos de dados. Você deverá conhecer cada formato que você irá trabalhar, e para realizar funções de movimentação e função
de operação matemática, é preciso colocar a variação de sinal desse símbolo de cada data type na instrução. Então a Mitsubishi ela exige isso aí. Vou mostrar para vocês aqui logo adiante. Então agora é como criar linha. Então ele tem os atalhos. É bem rápido para digitar. Para digitar o contato aberto é o F5 e o fechado é o Shift F6. E após digitar ele, você já digita X0, então você já entrou com entrada 0. É indiferente se é maiúsculo ou minúsculo, o software já irá reconhecer e automaticamente converter. E a saída 0 você digita Y0. Se você for digitar a bobina de saída aqui é F7. Então isso aí você vai pegando, né, todas essas manhas. Agora o manual tem tudo isso aí, é coisa que na raça você vai aprendendo. Então aqui para você criar lógicas ou, então você clica embaixo, depois você aperta o Ctrl e aí com as setas para cima e para baixo você anda, né, com as interligações. Tem os atalhos também para você desenhar as linhas horizontais ou verticais. Instruções binárias. Então tem instruções de borda de subida, borda de descida. Então você seleciona o símbolo ou o atalho. O símbolo é esse que aparece a setinha. É bem simples. E também a bobina 7. Então você tem aqui também a instrução map, que ela vale como uma borda de subida para a lógica anterior a ela. A instrução inverter apenas um traço em diagonal, inverte o sinal anterior a ela. Aqui para inserir a instrução 7 e reset, apenas você digita, escreve 7 e aí na outra coluna você escreve o que você gostaria de setar ou resetar. Então ela não tem aqui a bobininha 7 igual em outros softwares. Para utilizar ela é dessa forma, você escreve. Aí funciona da mesma forma. A bobina é apenas quando é para saída sem ser 7 reset. Então a função aqui é FF, né? É como se fosse um flip-flop que altera o estado a cada borda positiva. Então aqui quando nós ligamos o X0, ele é setado a saída M0 para 1. Após desligado o botão, ele se mantém 1. Se ligado novamente, o botão saída M0 é resetado. Então esses são os temporizadores on delay. Sobre o off delay falaremos depois. Então aqui existem 6 instruções de temporizadores. Você pode dividir em 3. Que são aqui os 3 com S são retentivos, os 3 sem S não tem retenção. E aí dentro desses 3, ele é dividido aqui. É o Alt sem nada, o Alt H, o Alt HS. O HS ele é um contador de alta velocidade, né? E a base de tempo deles são diferentes.
Então esse aqui ele é para 100 milissegundos, o out normal. Esse é 10 milissegundos. E esse aqui ele é de 1 milissegundo. E aí, como ele não tem o S, ele não é retentivo. Esses três primeiros. E aí varia a velocidade dos três. E esses outros três retentivos com essas outras bases de tempos diferentes. Então aqui o set point dos temporizadores, ele é um inteiro, uma word sign. Nós utilizaremos esse valor aqui para alterar o preset. Então ele precisa ser aqui em word sign. Então aqui, né, falamos sobre label e devices, né? Ó, ele é um device do tipo T, né? Então, como vimos lá que os devices são X, Y, né? São os registradores D, né? A memória M. Então, esse temporizador é um device também T. Contadores também são devices do tipo C. Então, aqui ele é um device. E aí, podemos atribuir ele a um label. E o formato desse label deve ser do tipo timer. Então, como que a gente inclui o temporizador? Você pode estar digitando F8, escolher a função especial, é o atalho, ou você pode digitar aqui F7, aí vai aparecer referente a essa bobina, e aí escreve na frente Alt, né, que é o tipo do seu temporizador, o Alt H ou o Alt HS, o número do temporizador aqui está T0. Após você digitar aqui o número do T, você dá mais um espaço e aí você digitará o set point. Aqui nesse caso é uma constante, ele está em 100, como no caso o temporizador ele é com base de 100 milissegundos. Então no caso 100, aqui ele está contando, 100 ele está contando, vai dar vezes 100 milissegundos. São 10.000 milissegundos. 10.000 milissegundos são 10 segundos. Então esse temporizador vai temporizar com o temporizador do tipo Alt, que é o temporizador lento, né? Que é o low speed. O H é o comum, né? Seria o high. O HS é o high speed. Ele é mais rápido ainda. Então ele vai contar até 10 segundos no temporizador T0. Nós iremos programar, iremos utilizar aqui uma variável, né? Não utilizaremos aqui um valor numérico. Então aqui a nossa variável, nesse caso, ela precisa de ser declarada em um registrador ou label do tipo word sign. Então, como nós receberemos um valor informado será a entrada do nosso display, que nos informará esse valor. Não, perdão, o display será a saída, né, que será informado. A gente vai entrar com a entrada nas teclas, né? A gente vai mover a entrada e a entrada, mesmo valor, mesmo tempo que a gente move a entrada, a gente paralelamente visualiza no display. Só que esse valor será um valor variável, onde entraremos com ele no nosso preset do temporizador. Então poderemos salvar ele em uma D0, né, que é um registrador em forma de 16 bits, word sign.
E aí depois moveremos ele para o set point do temporizador. Ou poderemos criar, né, uma variável aí do tipo preset do temporizador, sendo ela no data type do tipo word silent, e realizaremos também a movimentação dessa mesma forma. Aqui nesse exemplo ele está como alt timer 1, em vez de colocar o T0, ele ficou T1, né, que após o espaço, no caso a nomenclatura do temporizador, você dá um espaço, aí será aqui referente ao preset, né, ao preset, então pode sendo ele constante ou variável. Aqui no caso um temporizador do tipo H, que é o rápido, ele com selecionado 100, então será 100 vezes 10, vai dar 1000 milissegundos, uma base de tempo dele é em milissegundos, é igual aqui a 1 segundo. E aqui, se for utilizar o do tipo high speed, ele utilizando 100, ele será 0,100. Então aqui cada temporizador tem esse limite aqui de set point. Então o temporizador lento ele vai até 3.276, né, 0,7 segundos, perdão. O Alt H 327,67 e o ultra rápido high speed 32 segundos apenas, 0,767 milissegundos. Então esse temporizador Alt T ele conta até 54 minutos, 61, e o temporizador rápido é até 5 minutos, 4, e o Alt THS é apenas 0,54 minutos, né? 32 segundos apenas. Porém com uma faixa de precisão maior, então dependerá aí da sua aplicação. Se você quer uma alta precisão na contagem de tempo, ou se não tem muita precisão, então você pode utilizar aqui de base 100 milissegundos, e aí você ganha aqui em uma variação maior de tempo, até 54 minutos. Os retentivos, né, da mesma forma, como falamos, apenas é acrescentado o S aqui na frente da última linha, o S sempre ficará na antepenúltima letra, e aqui a faixa de contagem deles são a mesma, com diferença que esses são retentivos. Pode ser removido a energia, né, do PLC, a energia da entrada, né, que está mantendo a linha verdadeira, e não a energia da PLC. Se for a energia do PLC, ela precisa ser uma memória retentiva, então ele é apenas a retenção do temporizador, não confundir, tá? Então será durante o ciclo. Então o que não é retentivo, ele está contando, você deixou lá a saída ligada, então ele passa a contar 0, 1, 2, 3. Se você desligou o enable dele, ele vai zerar. Então ao ligar o enable de novo, ele contará a partir do zero.
Com o retentivo, não. Se você ligou o enable novamente, então se ele parou no 3, ele vai continuar de novo. 4, 5, 6, 7, desligou, parou. Ligou de novo, 8, 9, 10, até chegar ao valor setado de preset. Tá? Então ele pode ir pausando várias vezes, conforme o enable dele é ativado ou desativado. E aí essa parte de desligar o PLC vai depender se ele é um temporizador, se a memória dele está sendo usada como uma memória retentiva ou se não é retentiva, tá bom? Não confundir aí essa retenção do temporizador com a retenção da memória. Então aqui segue um exemplo de um temporizador retentivo. E aí você vai da mesma forma adicionar ele. Então clicando aqui em F7, aparecerá a bobina. Então você escreverá aqui no campo Alt. Aqui ele está usando um de High Speed, né? Então HS espaço ST, referente a ele ser o modelo retentivo, e 0 é o número dele, espaço 100, que é o preset de tempo. Aqui quando é um label, então ele fica aqui, tempo R1, como eu disse acima ali. Ele vai contar do mesmo jeito, porém aqui você está com um nome nele. Antes de você fazer aqui, jogar o nome dele para ele reconhecer, então a tag já deve estar declarada. Então o label já deve ser criado. Então você vem aqui na tabela lá de tables, de labels, e aí você vai adicionar o label aqui, tempo, né? R1, ou o nome do seu label, e vai atribuir aqui o data type como sendo do tipo timer ou do tipo retentive timer. Nesse caso aqui, o retentive timer. Aqui nesse caso, né, o que não é retentivo, voltei aqui para a página 59, ó, você vai declarar ele aqui como sendo T0, né? Se for escrever normalmente, ó, high speed, e aí o espaço T0. Se ele fosse o retentivo, seria o ST0, né? Espaço 100. Ah não, vai ser uma label aqui, eu quero pôr aqui Alt HS, temporizador 1, espaço 100. Então eu venho aqui, declaro a variável, eu escrevo aqui temporizador 1 e deixo ele como aqui, a data aqui dele está como timer ou como retentive timer, que é o lá de baixo, para mim declarar ele. E aí ele estando como retentive timer, lá embaixo eu posso estar chamando aqui, ele não preciso escrever aqui o STO, como ele já está declarado, aqui como sendo o retentive timer, e aqui ele já está como sendo o timer, então é só colocar o nome, tá? Isso aí as duas formas aí de você introduzir o temporizador. Agora vamos falar sobre contadores. No GXWorks 3 eles podem ser de 16 bits ou 32 bits, variando aí faixa de contagem de 0 a 32.767 ou de 0 a 4 bilhões e 294 milhões 967.295. Então aqui, similarmente aos temporizadores, você pode estar adicionando uma bobina aqui, e aí você escreve Alt da mesma forma que escreve em temporizador, mas agora não é Alt espaço T, né? Nem é Alt H ou Alt HS.
mas aí fica como áudio também. O espaço, como a gente dá espaço no outro, utiliza o T0. Aqui o espaço é o C e o número do contador. Ou da mesma forma você declara a variável como counter. Então você pode dar aqui Alt, espaço. Contador 10, espaço. Aqui o número da contagem, né? K10. Então você precisa estar declarado ele para ele poder estar reconhecendo aqui. Então aqui ele sempre é esse aí, esse K10, tá? Sempre antes do número, né, que você vai selecionar de contagem, você coloca aí o K. Então aí eu vou mostrar na prática depois para vocês como se realiza também contagem aí, up e down. E aí aqui o manual praticamente está zerado aqui agora. Fica a parte de instruções de dados numéricos e depois a parte de diagnósticos, onde com conteúdo até que adquirido já podemos criar um programa e simular. Então eu vou finalizar agora aqui com essas instruções de dados numéricos. E a parte de diagnósticos a gente deixa para outro vídeo, para podermos realizar aí o monitoramento em vídeos mais avançados aí, em próximo programa que a gente for realizar. Então os formatos aqui suportados pelo PLC da série IQF FX5. Então ele trabalha aqui com números inteiros de 16 bits. Ele é com sinal e sem sinal. 32 bits com sinal e sem sinal. BCD, decimal codificado em binário. Real, ponto influtuante, seguindo a norma IEEE 754. ASCII e notação de tempo seguindo a norma IAC, expressa como este formato aqui, que é o padrão do formato, sendo aqui dias, horas, minutos, segundos e milissegundos. Então vemos aqui nessa notação de tempo ele não tem um ano, né? Porque ele não é notação de data. Ele já usaria dia, mês, né? E ano. Operações matemáticas. Agora falaremos sobre as instruções de soma, subtração, multiplicação e divisão. Para a operação numérica, a cada formato numérico é uma forma de realizar a operação. Então, para gravar isso aí, eu criei um Excel onde você vai ver eu preenchendo aqui e aí vai decorando essa tabelinha. Para as 4 operações é o mesmo formato, só vai mudar aqui o símbolo de mais ou de menos, símbolo da operação. Então você vai manter aqui sempre o símbolo no meio e vem preenchendo. Aqui o comum sem nada é sempre o 16 bits com sinal, que seria, digamos aí, o padrão, né? É o inteiro, né? É negativo, número um negativo até um número positivo, sendo em 16 bits. Então esse aqui seria o padrão. Todos os outros formatos ele tem aqui um complemento. Então a gente está aqui na tabelinha do Excel e essa aqui é a soma, essa é a subtração
aqui multiplicação e aqui divisão. Então, como que fica aqui quando ele é com sinal, né? Ou seja, ele tem variação, ele é o padrão, então ele não tem nenhuma outra alteração. Aí você vem aqui, ele tem é sem sinal, então você vai dar um underline, U de unsigned. Então aqui para todos ele vai ser isso. Então vou pôr um espaço aqui, senão ele entende como fórmula. Então ele fica aqui, conforme é o sem sinal, ele é o underline. Então aqui o menos vai ser underline de unsigned em todos. Então agora com 32 bits vai seguir igual ao de 16, com diferença é que ele tem o D aqui. Então ele é o na frente, né? Ele tem o D. Então vamos pôr ele aqui, né? Vai ficar na frente aqui, então você vai vindo aqui, D. Vou jogar ele aqui. Então todos vai vir no D. Aqui vem o D. D de double. Ele é o 16 com sinal. Então ele vem aqui D. Esse aqui sem sinal, ele vai ser D também, né? Porque ele é dobro. Porém, ele vai ter o U aqui, que é o U referente a ser um sign. Então ele tem aqui a underline, né? Então ele é D, ele é duplo, ele é uma subtração, ele é underline U porque ele é unsigned. Então é dessa forma aqui. Então você vai vir aqui D underline U, aqui também D divisão underline unsigned, tá? Então aqui o float, todo float ele põe o E na frente, tá? Então ele vai vir o E, aqui o E, aqui e aqui também o E. Quando é BCD, tá? BCD de 4 dígitos, ele usa o B. Então ele utiliza o B na frente da operação. Então ele é de 4 dígitos, ele vai utilizar o B, ele é BCD. Aqui B, BCD. Ele só é após quando é aqui referente ao sinal, unsigned ou signed. Antes ele informa o tipo de dado, se ele é o BCD, se ele é uma double, né, de 32 bits. Se ele é 16, ele não informa nada. Então aqui, ele como é uma de 8, um BCD 8 dígitos. Então ele é um double BCD. Então ele fica aqui double BCD. Então assim que a Mitsubishi utiliza aqui para programar as operações. Então tá aqui, ó, tá preenchido, ó, vai valer aqui para todas as operações, tá? Então é só você decorar aqui, com o sinal aqui é o padrão,
Se ele tem o sem sinal, aí ele vem o U, né? Logo após. E aí, quando ele é o duplo, ele segue o D. E aqui o D com U. E aqui o B. E aqui o B é o DB, porque é o duplo BCD, tá? Então você usa essa tabela, essa forma aí, você acaba decorando aí e se familiarizando com essas instruções aí de operações matemáticas que a gente usaremos aí no nosso programa. Então, dando continuidade aqui, para finalizar, né? Vamos mostrar aqui os exemplos e passar para a instrução de movimentação. Aqui então, aqui vamos dar o exemplo como que faz a operação. Antes de mais nada, aqui ele já está falando, tá? Que os registradores são 16 bits. Então, se você for fazer a instrução de 32 bits, ele vai utilizar dois devices. Então, se eu for mover aqui para o dispositivo 0, automaticamente ele já vai criar o D1, que é os outros 16 bits, para poder tá alocando aí o resultado da operação. Então vamos dessa forma e dar continuidade. Ó. Instruções como D e E ocupam dois registradores contínuos para o processamento e armazenamento, tá? Então, como eu falei aí, ele já explica aqui, né? Então você vai utilizar aqui uma instrução de soma de 32 bits. Então ele está aqui uma D+. A D0 é o local que ele vai somar, mais a D102, né? Então são aqui. Essa D+, como ela armazenar só 16 bits, então está somando a D0 e a D1, né? Tá pegando os 32 bits aqui inteiro, tá somando com a D102 mais o D103, tá? Conforme está sendo falado aqui, pois você está trabalhando com 32 bits. E armazena aqui nesse D256, que ficará no D256 e o D257. Tá? Conforme está falando aqui. Aqui fala quando é uma constante decimal, você pode utilizar o K ou vazio, no caso aqui, menos 3.000, né? Ele já sabe que é uma decimal, ou você pode pôr K menos 3.000. No caso de uma constante hexadecimal, pode utilizar o H ou 16 hashtag 8 para octal, 2 para o binário. Aqui o E ele mostra o exemplo, ó, E de real 10, né? Ou se você pôr 10.0, ele já vai reconhecer como sendo uma real, tá? Aqui E 1.6, né? Mais 4, que é igual aqui 1.6 mais 4, né? Não está utilizando o E, que fica igual a isso aqui, ó, sendo 1.6 vezes 10 a potência quarta, tá? Então aqui, cadeia de caracteres strings, você usa entre aspas, e aqui o formato da base de tempo, né? Conforme a gente já disse lá na norma, no padrão IEE, essa aqui não é de data, né? Então ele é formato dia, hora, minuto, segundo, então ele é ST hashtag. Aqui agora vamos falar sobre a instrução move. Então a instrução move nós vamos utilizar ela aqui ou entre aqui, ó, variáveis, né? Mover dados entre variáveis ou escrever, né? Então ela tem também aqui, tá? Um formato aqui, ó.
você vai utilizar aqui também o move. E aí, se ele for de 16 bits, independente se é com sinal ou sem sinal, ele vai ser só o move, né? Que é o padrão aí, mover 16 bits de qualquer forma. Então, se ele for o de 32 bits, ó, independente se ele é um SIG ou não SIG, tá? E se ele for o move byte, move bit, ele utiliza aí o B. Então sempre vê aí qual você vai mover. Vamos fazer aqui também aqui, ó, no Excel. Então aqui, se você for mover 16 bits, é só o move, tá? Se for mover o bit, ele vem antes aqui. Ele é, não, B vem depois, que então ele fica move B, para movimentar um bit. Mover 16 bits não vai nada, mover 32 bits. Então você vai pôr um D antes, que é o dmove, mover real e move. Agora aqui instrução de comparação, tá? Não tem a variação dos bits, mas você sempre tem que comparar variáveis do mesmo formato numérico. Então aqui no exemplo, né? Aqui se a variável 1 for menor ou igual a K4, a instrução se torna verdadeira. Você pode utilizar duas vezes, ó, menor ou igual, variável 1 menor ou igual do que K4. Aqui já passa, e aí ele vai fazer outra instrução, né? Se a variável 2 for igual a 40, passa. Então ele vai ter essas duas lógicas, né? Se essa condição for verdadeira, variável 1 for menor que a K4, ele vai passar. E aí, se a variável 2 for igual a 40, acionará aqui y12. Aqui é quando é real, né? Então é maior, né? E é maior, real. Então se essa variável FLT, que ela é em formato real, for maior que 1.6 e x20 estiver acionado, ela aciona y12. Então aqui a instrução de soma. Aqui eu estou somando a variável 1 mais a variável 2, movendo aqui para a variável 3. Então poderia estar colocando mais aqui, somando mais, variável 4, 5. Sempre a última variável é o valor do resultado final. Tá aqui valores word sign, porque essa soma aqui não está tendo nenhum complemento, conforme já mostramos aqui na tabela numérica, né? Ela é 16 com sinal, é a soma, não leva a nada. Então, se fosse outras variáveis, eu teria que colocar um complemento. Da mesma forma que a subtração. Aqui está a instrução de multiplicação. Se você estiver utilizando aqui 16 bits, tá? Ele vai dar um resultado aqui de 32 bits. Então, você precisa saber selecionar e também aí qual será o local para o armazenamento do seu resultado, senão você não comportará os dados da sua operação. Aqui é divisão. Então, caso vamos realizar uma divisão, aqui está realizando a divisão de uma variável com sinal de 16 bits.
o resultado ela vai por uma array de 16 bits, então ela gera sobra, como ela está inteiro, ela gera sobra, essa sobra, o resultado inteiro é armazenado na primeira array, na segunda array é a sobra dessa divisão, tá? Se estiver acontecendo em formato inteiro, não vai ocorrer de necessitar de uma array aqui para armazenar o resultado. Então sempre quando for salvar aqui, ir lá nas variáveis e criar essa variável ainda, e no tipo dela vai ser uma variável de 16 bits também, no mesmo formato da divisão, porém ela será uma array, né? Uma array de 16 bits aí para você poder ter aqui o resultado da sua operação. Desse manual ficou aqui apenas o diagnóstico e a FB para a gente poder estudar. Ficará aí para a próxima aula, tá? E aí com essa base teórica aqui que a gente já fez, poderemos dar continuidade aqui nesse nosso projeto. Já teremos uma base boa para podermos estar realizando esse projeto e praticar todo o conhecimento teórico que a gente adquiriu agora. Então na próxima aula a gente vai fazer aqui então essas instruções, vai utilizar o software para realizar o programa, vamos utilizar o Factor.io para integrar, para fazer esse painel aqui com esses equipamentos, com display, né, com botões aqui para gente selecionar o preset de tempo, com a calculadora aqui para a gente estar podendo aqui também fazer essas operações, poder estar treinando aí e praticando com essa excelente ferramenta aí de programação de PLC que é o GXWorks 3. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tenham assimilado bastante informações para poder colocar em prática aí na próxima aula, onde espero encontrar vocês. Até mais, tchau, tchau, um abraço.